Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à quarta mesa da Semana de Transformação Digital. Me chamo Guilherme Pereira, eu sou gerente médico da Healthcare Alliance e vou ser o mediador dessa mesa. O nosso tema é práticas médicas assistenciais e as soluções digitais. Para conversar comigo aqui, eu tenho a honra de ter o Vitor Liberatori, da Elsevier, ele é gerente sênior de produtos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos todos aqui no evento. Espero que a discussão seja bastante proveitosa aí para todo mundo. A gente está aqui justamente para contribuir e trazer um pouquinho de conhecimento aí para vocês. Aproveitem. Estamos também com o Dr. Rodrigo Santos, médico infectologista e internista, PhD e CEO da Qualis. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui, uma honra poder discutir esse tema junto com todos esses craques aí. Obrigado pelo convite. Também estamos aqui com o Wendel Santos, que é gerente de produtos da First do Brasil e analista de sistemas. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. E também tem aqui o Dr. Diógenes Silva, CEO da Anestec. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer trocar uma ideia e discutir um pouco com vocês aqui. Maravilha, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente agradece também a nossa audiência. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloquem no nosso chat. A ideia é a gente ter aqui uma troca, uma interação, né? E que seja muito proveitoso para todos. Então, dentro de práticas médicas assistenciais e soluções digitais, eu chamo o Vitor, né, para a gente conversar um pouco, introduzir aí, né, Vitor, sobre protocolos clínicos aplicados na área da saúde. Né? Existe sempre uma boa prática que é o protocolo clínico e formas diferentes de se fazer, né? Muitas instituições juntam um grupo de médicos de uma especialidade ou então eles atuam por setor hospitalar e o que eu queria debater é como você vê a autonomia do profissional de saúde, né, versus as melhores práticas. Porque um ponto é, se eu estou seguindo um protocolo, eu estou engessado dentro daquele protocolo, mas, ao mesmo tempo, aquele protocolo é algo acordado para ser a melhor prática. Como você vê isso e como no contexto da Elsevier, isso é trabalhado? Perfeito. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Excelente oportunidade da gente discutir um pouco sobre essa questão. Essa questão do protocolo clínico, antigamente, era muito questionada, né, pelos profissionais de saúde como um todo, justamente pela percepção que se tinha do fato de eu ficar engessado no momento que eu estou efetivamente traçando um plano de tratamento para aquele paciente e se eu deveria seguir efetivamente todas as normas e a padronização que a instituição está colocando ali para que a gente pudesse fazer. No entanto, ao longo do tempo, os profissionais foram visualizando que a questão da implementação de protocolos pautado nas evidências científicas trazia para ele não só a facilidade e trazia um tempo maior para aquilo que mais importa, que é a permanência dele com o paciente. Então, eu acabava despendendo o meu tempo muito mais cuidando do paciente, ou seja, no relacionamento com o paciente, do que efetivamente pensando no que eu deveria fazer ou o que eu não deveria fazer, que tipo de exame eu deveria solicitar, se esse exame está extremamente adequado àquela determinada condição clínica, se aquele medicamento é prescrito desta forma para esta determinada situação, se é uma dose de ataque, se não é uma dose de ataque, o que eu tenho que fazer. Então, com a vinda do protocolo, com as implementações e os próprios prontuários eletrônicos, fazendo as suas ferramentas de protocolos para que as instituições pudessem criar, e a própria Elsevier trazendo basicamente protocolos prontos para que os profissionais pudessem utilizar, validados pela própria instituição, facilitou muito a vida do profissional nesse sentido, porque ele garantiu não só uma padronização do processo, mas com o objetivo de não engessar a conduta clínica do profissional. Isso é o mais importante, né, Guilherme? Porque quando a gente apresenta a questão do protocolo,
uma das dúvidas que vem, mas agora eu vou ficar engessado, se eu quiser mudar esse determinado item de prescrição aqui, eu posso alterar, porque eu acredito que esse seja melhor, mas você vai poder alterar. O que acontece é que algumas instituições, no momento que você vai alterar, porque quando se coloca um determinado item de prescrição, ou um protocolo, alguma coisa assim, existe todo um estudo por trás para garantir que aquele protocolo seja o protocolo mais adequado para o correto tratamento daquela determinada condição clínica, pautado nas últimas evidências científicas. Então, se o médico deseja alterar, ele pode fazer a alteração e só faz uma justificativa, né, de por que ele está alterando em alguma coisa. Mas, em momento algum, o objetivo é engessar e sim facilitar a vida do profissional. E a gente tem recebido vários feedbacks que o fato de você implementar protocolos clínicos nas instituições facilita muito a vida do profissional médico quanto da equipe multidisciplinar como um todo. Porque a gente, quando fala, por exemplo, na aplicação de protocolos para os médicos, é uma coisa. E na aplicação de protocolos, que são os planos de cuidado para a equipe multidisciplinar, que às vezes sempre se inicia pela equipe de enfermagem, também facilita muito. Porque o que antes eu tinha que pensar em qual é o objetivo, qual é o diagnóstico, qual é a intervenção que eu tenho que fazer, hoje você consegue ter isso tudo pronto, né? Então, facilita muito a vida do profissional clínico como um todo, né? Entendi, Vitor. Quando fala de protocolos clínicos, eu sempre lembro que tem alguns protocolos que têm um tempo, né, muito importante de você mensurar. Então, você ter a coleção dessas informações por etapas é algo muito valioso para você checar se o protocolo está sendo cumprido no tempo adequado. Por exemplo, protocolos de infarto agudo do miocárdio, né? Tempo porta-balão, tempo porta-agulha, coisas desse tipo. Né? Então, eu acho que a Elsevier já tem o padrão das melhores práticas, né? Você já traz isso em, acho que mais de 500 protocolos diferentes, aí você pode organizar isso por especialidade, e tem o facilitador disso estar dentro do prontuário eletrônico. Então, eu não preciso ficar abrindo uma aba diferente, né? E tendo que preencher, fazendo uma redundância de informação, que às vezes pode até se perder. Então, o controle e a manutenção desse protocolo clínico é algo que já está preservado, né, Vitor? Exatamente. Eu acho que não apenas não só o controle e a manutenção, porque a gente sabe que fazer a manutenção desses protocolos clínicos é um trabalho extremamente dispendioso, né, Guilherme? Então, demanda tempo, demanda alocação de uma equipe específica para fazer isso. O que a gente procura trazer, sempre pautado na evidência científica, é facilitar a vida ali na ponta. Então, basicamente, tudo é entregue pronto para que ele possa validar se realmente aquela é a informação que ele deseja, separando por determinadas sessões ou determinados conteúdos específicos que ele vai utilizar para efetivamente fazer aquele tipo de prescrição. Então, por exemplo, eu não preciso ficar procurando quais são os antibióticos que eu vou utilizar ou quais são os exames de imagem numa lista enorme. Eu simplesmente posso fazer um search, eu simplesmente selecionar ali qual é a área que eu quero fazer, porque a gente, como você falou, né, quando a gente fala num protocolo como esse, a gente sabe que a lista de itens que você tem que prescrever é enorme. Então, imagina o profissional ter que procurar cada um desses itens para poder criar uma prescrição completa e dessa prescrição ela startar todos os encaminhamentos que tem que ser feito dentro da instituição, uma vez que você está tudo integrado no prontuário eletrônico. E outra coisa que se levantou que é super importante é o fato de você ter isso tudo dentro do mesmo ambiente, ou seja, integrado ao prontuário eletrônico, integrado ao fluxo de trabalho do profissional. Então, ele dentro exatamente no local onde ele está para fazer a prescrição, ele dá um clique, seleciona o protocolo, diz exatamente o que ele quer, ou ele já pré-configura exatamente aquilo que ele quer, porque de acordo com o histórico ou a experiência anterior dele, em prescrever aquele protocolo, ele pode deixar aquele protocolo salvo para ele. Então, nesse caso, é só rodar 2 cliques e pronto, já prescrevi, acabou, foi embora. E aí a prescrição está pronta e a economia de tempo, a facilidade que o profissional tem nesse sentido e o fato da Elsevier garantir que toda a manutenção do conhecimento em relação aos itens que devem ser prescritos é garantido pela própria empresa, isso é excepcional para o hospital e para o profissional também. Eu me lembro na assistência, né, a dificuldade que exigia um dia a dia de acompanhamento de muitos pacientes, seja na enfermaria ou mesmo em atendimento de PS. Então, você tem lá uma repetição, né, que você pode cometer algum erro se você não está seguindo algumas etapas em alguns casos específicos.
E acho que essa é a maior qualidade, né, que o protocolo pode trazer, né, diminuir o erro hospitalar dos profissionais de saúde em geral. Né, e eu acredito que a Elsevier tenha isso bem mapeado, e as instituições que têm esses processos, né, que adquirem esses processos, são instituições aí que costumam ter menos erros de profissionais de saúde, porque o processo já está mapeado e você consegue ali acompanhar um fluxo, né? Você está atento a cada etapa do processo. Exatamente. Muito bacana, Vitor. Eu agradeço, tá? A gente vai voltar ainda a falar, quando a gente vai ter um momento aqui que a gente vai apresentar um caso clínico para entrar mais a fundo onde pode ser aplicado um protocolo clínico. E a gente volta a se falar em pouco tempo. Deixa eu chamar aqui o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, falar um pouquinho com você sobre a área de infectologia do hospital. Né? A estruturação dos dados é algo muito importante para a infectologia. Tem vários indicadores que são acompanhados aí, né? Taxa de infecção hospitalar, que a CCIH costuma acompanhar, e que você tem aí todo um trabalho, né, de rastreabilidade que você desenvolveu e que você oferece aí como um serviço. Sei também que você tem se esforçado muito em desenvolver um algoritmo de identificação de infecção hospitalar. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Certo. Obrigado, Guilherme. Dentro também disso que o Vitor falou, né, essa questão dos protocolos, a gente também aborda muito isso dentro do nosso tipo de trabalho, né? Essa coisa do engessamento da conduta médica, na verdade, isso não existe. Dentro de uma jornada de manejo de um caso num hospital, ela é muito extensa, e a arte médica está sempre permeando isso. O protocolo entra dentro de uma parte disso para reduzir erro, padronizar condutas baseadas em evidências. Então, dentro disso, a gente atua dentro da infectologia hospitalar no manejo do uso racional dos antibióticos, que é muita utilização desses protocolos de tratamento, né? Mas o tratamento é só uma parte do manejo do paciente, né? Então, isso é muito mais amplo. Não existe essa questão de perder a autonomia, o engessamento, todos esses pontos, eles são muito trazidos à tona quando se fala em protocolos, quando se fala em auditoria de antimicrobianos ou uso racional de antimicrobianos. Mas isso vem muito para aumentar a segurança do paciente e auxiliar o profissional, como o Vitor falou, mesmo a estar à beira-leito do paciente, né? Que ali ninguém substitui esse profissional. Então, a gente atua nessa parte aí de uso racional dos antimicrobianos e na vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, né? A infectologia hospitalar, o controle das infecções hospitalares se baseia em 3 pilares, né? O uso racional dos antibióticos, a vigilância epidemiológica das infecções e o manejo dos indicadores, né? E um dos pontos que a gente tem batido muito, né, é a questão dessa vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, né? É a vigilância que baseia aonde eu vou atuar na prevenção, qual bundle de prevenção que eu vou utilizar. Não adianta eu implementar um pacote de medidas de prevenção num hospital que eu não tenho aquela infecção ou que a minha taxa é muito baixa. Então, quando a gente começa num hospital, a gente vê muita deficiência e carência até de expertise no sentido do diagnóstico adequado das infecções hospitalares. Para tal, a gente desenvolveu um modelo, né, um modelo de information retrieval, né, que é a busca das informações retrospectivamente no prontuário do paciente, onde, através de um robô de inteligência artificial, com machine learning, ele consegue identificar as infecções hospitalares e apresentar ao profissional de controle de infecção, né? Uma forma acurada, sensível, com especificidade, com valor preditivo positivo, valor preditivo negativo altos, né? Que dão a segurança de que a ferramenta auxilia o profissional de controle de infecção nesse ponto que até o Vitor comentou, né? Hoje, um profissional, e esse dado a gente tem da implementação do hospital que a gente fez, um profissional de controle de infecção gasta para fazer parte da busca ativa das infecções hospitalares 30 horas por mês, né? A gente demonstrou com a utilização da ferramenta, ele reduz para 8 horas
fazendo uma busca global em todo o hospital, 100% dos pacientes rastreados. Então, entra dentro desse mote aí, que a tecnologia auxilia o profissional a fazer as coisas que só ele pode fazer, que a tecnologia não vai ajudar, que são as humanidades, né? De estar à beira-leito, de ter a subjetividade, de ter, né, aquele feeling humano que se tem para cuidar de um paciente, né? Então, a gente está muito animado com essa jornada que a gente teve recentemente de implantação do robô para ser uma ferramenta para auxiliar o profissional de controle de infecção. Excelente, Rodrigo. Inclusive, a gente estava debatendo, né, sobre o quão eficiente são robôs desse nível, né? E parece até que existe uma métrica que permite você saber que aquele robô está calibrado, né? Você coloca isso numa instituição, roda ele por um período, e aí você consegue comparar capacidade humana versus a capacidade do robô de identificar a infecção hospitalar. Parece que você tem aí até um case, né, para contar para a gente em cima disso. Foi muito interessante, assim, né? A gente tem um parceiro, o Hospital Taquini, aqui de Bento Gonçalves. O Jorge nos conhece, o Jorge também presta serviço para eles lá, né, Jorge? Então, são muito parceiros, e quando a gente fez essa proposta, na verdade, eles vieram com um questionamento sobre isso, lá em 2018, né? Eu falei que tudo demora 3 anos, né? Então, há 3 anos atrás, a gente acordou uma coisa, que esse processo deveria ser partir de um início de uma pesquisa clínica, né? Vinculado ao centro de pesquisa deles. Com isso, a gente testou um modelo de machine learning, validamos eles e publicamos, né? Essa era a primeira etapa, porque esses modelos, de uma forma, são difíceis de implementação. Então, a gente precisa mostrar o dado, né? Ser transparente e ter uma explicação de por que ele fez essa escolha, né? O robô fez tal escolha e não outra. Então, esse era o primeiro passo que a gente escolheu para que isso fosse mais facilmente implantado. Segundo, foi um modelo de machine learning caixa branca, vamos dizer assim, né? Em que a gente poderia ver o peso de que cada variável estava contando no modelo, né? Para poder explicar para o profissional de saúde por que ele identificou aquele caso como infecção hospitalar. E o terceiro ponto da implementação, que foi o mais interessante para a gente passou 6 meses implementando e o modelo foi construído, foi ganhando qualidade com a implementação, né? Inclusive, chegamos com uma performance melhor do que o artigo original. E uma das métricas que a gente gosta de citar, né, baseado nas evidências da literatura, quem é muito bom nisso são os holandeses, né? Os holandeses que fazem muito essa busca ativa automatizada ou semi-automatizada das infecções hospitalares, né? A Holanda, a Dinamarca, os países nórdicos, né? Eles têm bastante literatura nesse respeito. Então, uma das métricas que eles colocam é o número, o NNS, que é o número necessário, number needed to screen, né? To screen. Então, o número de pacientes que eu preciso rastrear para achar uma infecção. E na literatura, isso varia de 1,5 a 7. Então, a gente pôde melhorar isso na nossa ferramenta, no sentido de que hoje ela apresenta para o profissional de controle de infecção numa busca semi-automatizada, que é o que é mais hoje preconizado, ou seja, é a inteligência artificial curada pelo humano, né? O humano vai fechar, apertar os parafusos e dizer o que é, o que não é, né? Então, ela apresenta as probabilidades de infecção e aí o que a gente conseguiu foi um número de, a cada 2 infecções apresentadas pelo robô, o humano confirma uma. É um número bem interessante aí para poupar tempo do profissional de infecção hospitalar, rastreia 100% dos pacientes do hospital e, na verdade, o que ele apresenta em torno de 10% de toda a carga de pacientes e desses 10%, 5% são, de fato, infecções hospitalares. Muito bacana, Rodrigo. A gente vai voltar também a colocar aí a Qualis encaixada no nosso caso clínico. Agora eu queria trocar uma ideia com o Wendel. Wendel, a First, né, ela está acostumada aí com indicadores de CCIH para diferentes hospitais, né? E tem muitos hospitais aí que se baseiam, inclusive, em um benchmark
externo, né, que permite a comparação se hospital A, B, C atingiu, né, uma qualidade ou não, ou ele está aquém ali de alguns indicadores hospitalares. Eu queria que você colocasse aí para o pessoal quais indicadores são esses e como é que vocês apresentam essa comparação entre diferentes hospitais e como é que isso pode ser aplicado para uma rede, né, que está olhando diversos hospitais. Muito bem. Nós estamos falando aqui dos indicadores de resultado e de processo, sejam da estatística epidemiológica, como também indicadores gerenciais do hospital. Então, uma solução, por exemplo, que tenha uma base de dados estruturada, contendo ali, né, os registros de atendimento, passagem de leito do paciente, as prescrições de antimicrobianos, cirurgias, as dispensações de farmácia, checagem de medicamentos no beira-leito, eventos de vigilância como, por exemplo, diagnóstico de infecção, laudos, culturas em programas, né, de micro-organismos de drogas resistentes, eventos de uso de dispositivo invasivo, isolamentos, etc. Tudo isso compõe uma base de dados estruturada para que se possa, em cima disso, construir, né, o cálculo e apuração de indicadores como a taxa de IRAS, taxa de infecção né, de uso de dispositivo invasivo, de infecção cirúrgica, etc. E aí essa ferramenta permite que não só se apresente esses indicadores numa ferramenta como, né, como se fosse um BI, né, onde se vê um indicador em formato de cards, em formato de gráficos, com curva de tendência, tabelas de dados para que se possa exportar e trabalhar esses dados em outras ferramentas, e isso, né, com uma apresentação visual, se permite também fazer comparação, né, desses indicadores dos hospitais de uma rede. Então, se você quer, por exemplo, analisar a performance da taxa de IRAS, né, nos hospitais de uma rede, você pode agrupar isso por hospitais que têm o mesmo porte assistencial e avaliar a performance desses hospitais ao longo de um período de tempo. Outra coisa que você pode fazer, né, considerando a necessidade de gerenciar e acompanhar, né, com mais detalhe indicadores como os de uso racional de antimicrobianos, é possível, por exemplo, avaliar a aderência dos profissionais prescritores aos protocolos de prescrição de antimicrobianos, bem como a conformidade às intervenções que a CCH realiza no protocolo. Então, digamos que se a CCH avaliou um antimicrobiano e orientou que aquele antimicrobiano não está adequado para a bactéria do qual o paciente é portador, isso vai gerar uma sinalização que depois é possível avaliar na próxima prescrição se o paciente seguiu a recomendação ou não. Então, é uma ferramenta, né, que não só operacionaliza a CCH, mas que também permite ao gestor acompanhar os indicadores, ela é essencial para que se consiga, né, dentro do hospital, manter as infecções sob controle. E aí, né, um tema que o Dr. Rodrigo, né, falou também, que é a questão do tempo, né, gastar tempo para se fazer busca ativa, gastar tempo para fazer pesquisa de prontuário. Então, as ferramentas, quanto mais elas investirem em otimizar esse tempo para o controlador de infecção, isso é muito bom porque permite que ele faça outras coisas importantes, como, por exemplo, atuar na prevenção e atuar na educação permanente dos profissionais da assistência. Perfeito, Wendel. A gente conversou um pouco também sobre a padronização de solicitação das secretarias de saúde em cima desses dados, notificação. A gente chegou a falar sobre a dificuldade que existe, né, de se atingir um padrão desses indicadores de CCIH. Qual é a sua visão em cima disso? Você acha que a gente vai ter alguma normativa a respeito? Existe alguma normativa para guiar isso? Olha, isso é um grande desafio, no sentido de que é uma grande necessidade dos hospitais e instituições de saúde que precisam fazer notificação
né, por exemplo, notificação de doenças compulsórias, notificação de dados de infecção, mas o que existe é uma barreira, né, do lado dos serviços públicos, no sentido de estabelecer, né, a integração automatizada desse tipo de notificação. A tecnologia já existe, né, mas ainda não há os sistemas públicos, os sistemas, né, do SUS, em sua grande maioria são sistemas fechados a integração. Então, eu acredito que tem que se fazer, primeiro, né, promover esse tipo de pauta junto, né, a gestores públicos e decisores técnicos nos níveis, né, de gestão do SUS, seja o nível municipal, estadual ou federal. Porque, por exemplo, numa pandemia como nós estamos, as CCHs ficaram sobrecarregadas porque elas precisavam diariamente fazer reporte de dados, né, para a vigilância estadual, mas, ao mesmo tempo, tinham que também, né, ajudar a equipe assistencial a gerenciar os casos de pacientes internados com Covid. Então, quanto antes nós resolvemos essa questão, acredito que isso vai ser um ganho muito, muito grande para a eficiência do serviço de saúde no Brasil como um todo. Perfeito, Wendel. A gente volta a conversar aí quando a gente estiver debatendo o nosso caso clínico, e a gente vai inserir também a FIRST no contexto do caso clínico. Agradeço. Dr. Diógenes, vamos falar um pouquinho da Anestec. Você teve todo um trabalho, né, de desenvolver aí a ficha anestésica digital, e fez um trabalho muito, muito apreciado pelos colegas anestesiologistas. E eu queria que você discorresse um pouquinho de como está isso, né, principalmente no acompanhamento do paciente no pré, intra e pós-operatório, e na aplicação do protocolo de cirurgia segura, que é sempre um desafio, uma vez que você tem dificuldade de colocar computador dentro da sala cirúrgica, né? Como é que você enfrentou esse desafio, vem enfrentando, e quais são os seus resultados? Como a gente conversou antes, a ideia de fazer um prontuário anestésico digital, de tirar o papel da mão do anestesista, é justamente ter um dado estruturado, acessível, resgatado. Tá? Dados, a gente aprende na epidemiologia que dados precisam de mais dados para gerar alguma inteligência. Então, você tem que ter um volume de dados e somar esses dados a outros para se conseguir tirar um apoio tanto assistencial quanto um apoio de gestão, seja gestão de processos, de infraestrutura, de qualquer tipo de coisa. Então, a ideia de se tirar o papel do processo do anestesista sempre foi ter o dado de uma maneira digital, que ele pudesse ser resgatável, pudesse ser cruzado, pudesse ser armazenado de uma maneira diferente e que a gente conseguisse extrair disso relatórios, extrair disso indicadores. A gente falou aqui de processos, a gente falou aqui de protocolos, a gente falou aqui de indicadores. Para validar tudo isso, você precisa de dado. Tá? Você pode ter o protocolo bem estruturado, mas se você não tem o dado do quanto o protocolo está sendo aplicado, do quanto ele está sendo completado e de quanto é o desfecho positivo coletado desse protocolo, você só tem uma boa intenção. Você não tem o resultado. Depois, quando você quer um indicador, existe na estatística 3 maneiras de trabalhar dados. Auditoria, investigação e qualidade. Qualidade se dá através de indicadores que são construídos através dos dados. Então, a ideia de botar uma plataforma na anestesia foi justamente para tirar o papel e, com isso, ter acesso a uma informação que o anestesista já coleta direto no point of care de 5 em 5 minutos. A riqueza de dados é gigantesca. Lembrando que o anestesista é um médico de resultado imediato e que faz, por exemplo, no fármaco, toda a cadeia do fármaco. É o único médico que prescreve, aspira, administra, analisa desfecho e documenta. Inclusive o antibiótico profilático transoperatório. Ele olha lá no pré-anestésico, você falou certo, do momento perioperatório. O anestesista hoje ele é um hospitalista perioperatório. Ele avalia o uso do antibiótico antes, que ele está usando em casa para tratar a infecção,
tentou fazer um tratamento clínico de uma apendicectomia em casa, primeiro, ele vai avaliar esse uso antibiótico, depois do transoperatório ele vai ou repicar aquele antibiótico que até sendo usado em casa, na UTI, em algum lugar, ou vai mudar a classe do antibiótico, e depois na RPA ele vai permanecer por mais 24 horas, vai suspender o antibiótico, vai fazer mais uma dose, vai repetir a dose que já estava na UTI. Ou seja, o anestesista ele tem todo um papel de cuidar da jornada cirúrgica do paciente, e não só de fazer dormir no transoperatório. Isso é parte do processo, é uma ponta de conforto, além da segurança. Então, a gente tem que analisar isso, analisar qual é a importância de analisar. A importância de analisar que 80% das infecções pós-operatórias, das complicações pós-operatórias, são infecções de sítio cirúrgico. 80% das complicações pós-operatórias são infecções de sítios cirúrgicos, que tinham um protocolo, certamente, para serem combatidas, e que quem faz o antibiótico é o anestesista, mas que a CCH não tem acesso a essa informação. Então, a gente sai do nível de devices, sai do nível de softwares e passa para um nível que eu acho que aí sim que a saúde é impactada, da interoperabilidade do dado. Ou seja, o dado ele não é só coletado, ele não é só pré-formatado, e não é só olhado depois nos indicadores. Ele é disponibilizado, ele é estruturado e acessível. E, ao ser acessível pela Comissão de Infecção Hospitalar, pela Qualis, que puxa para cruzar com outras informações, lá que entrega para o intensivista e etc., quando o dado passa a ser bem estruturado, bem coletado, bem estruturado e acessível, ele tem, sim, somado a outros dados e outras mentes, né, outras habilidades humanas junto, o grande potencial de trazer conhecimento, ditar condutas e melhorar performance, e aí aquilo que a gente vê muito no palco, eu mesmo já falei aqui com vocês outras vezes, da entrega de valor, né? Em performance e entrega de valor. Que, na verdade, quando a gente vai para a inovação e aprende a olhar pelo ponto de vista do paciente no primeiro nível, no primeiro plano, a gente descobre que valor é sempre igual, é sempre o mesmo, e é sempre simples. Para o paciente, valor é sempre o mesmo. Eu quero a minha saúde o melhor possível e voltar para a minha casa o mais rápido possível. Todo paciente que deita na mesa cirúrgica pensa isso. Se você perguntar para todo paciente que está deitado na mesa cirúrgica o que ele gostaria, qual é o valor reconhecível por ele naquele momento, eu quero sair daqui o mais rápido possível e o melhor possível. Então, para fazer isso, a gente tem que ter performance que não existe negativa, não existe indicador negativo de performance, performance sempre é positiva. Tá? Para ter performance, então tem que ter qualidade, não existe um lugar que tenha qualidade que não tenha performance, não existe um lugar que diga que tenha performance e não tenha qualidade. Qualidade, como o Endo falou, é através de indicadores, e indicadores se constroem através de dados. Então, é muito simples, é uma equação muito simples, que a gente tende a dar uma folhada nos eventos e tal, né? Mas essa é a questão. E aí, nesse processo de automação, ou de uma melhor usabilidade, de entregar o dado já no meio digital e acessível, interoperável, eu sabia lá em 2011 que não ia ser um computador na sala cirúrgica. Até porque a gente sabe também, a literatura mostra que a segunda maior fonte de infecção numa sala cirúrgica é o teclado de um computador. E a gente sempre optou, lá em 2011, né, sempre fomos assim, é só pegar o histórico da Nestec, sempre fomos mobile friendly. O uso do mobile, ele potencializa a tomada de decisão, a capacidade cognitiva do médico, ele mantém a liberdade, a usabilidade, a ergonomia, ele pode ser higienizado com álcool 70%, todas as telas que existem dentro da sala cirúrgica atualmente são touchscreen, então a gente tem que sincronizar o trabalho médico, na minha opinião, do ponto de vista de plataformas, com aquilo que ele usa em casa. Não é com aquilo que tem de mais de moderno. Se ele está maratonando Netflix em casa, no celular, é ali que ele tem proficiência de uso de um device, deixa ele maratonar também o celular dentro do hospital, imputando seus dados, coletando dados, fazendo prontuário, preenchendo protocolo, guias, repórteres e etc., porque ali vai ser de uma usabilidade melhor para ele, porque ele já está fazendo isso. Então, a gente levou o tablet para a sala cirúrgica, hoje disseminado, né?
A semana passada eu recebi uma cópia de uma solicitação de um hospital universitário do Nordeste, requisitando 20 iPads para usar no centro cirúrgico. Se nós fosse pensar nisso, quando eu e o Rodrigo estavam lá na Federal de Santa Maria, ia ser uma coisa impensável, né? E hoje passa a ser do cotidiano do médico. Ele solicita 20 iPads, 20 tablets para usar dentro do centro cirúrgico, para um setor do hospital que dá maior atenção a isso e acha que ele está certo. É mais rápido, mais fácil, mais simples, melhor, vida útil, higieniza, não precisa de mesa, não precisa cabear nada, entendeu? Então, passa a ser realmente um device mais comum de ser usado, com uma melhor aplicabilidade. Somado isso, uma plataforma muito bem feita, de anestesista para anestesista, com foco em extrair inteligência e não enterrar informação, num device que permite usabilidade, ergonomia, agilidade, etc., a Nestec tem tido um certo grau de sucesso e sempre com aquele foco de integrar com todos e entregar a todos a melhor informação com maior qualidade e, do ponto de vista estatístico, com a maior confiabilidade possível. Então, a gente sabe que a estatística precisa ser. E o Rodrigo Santos falou uma coisa fantástica, ele está certíssimo. Você nunca tira o humano do looping. Você nunca tira. A inteligência artificial ela não é substitutiva. Né? A inteligência artificial na Nestec, nós somos a única empresa de saúde com Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, no programa IA2, Inovação Aberta e Inteligência Artificial, entregando uma coisa que vai ser, que nós falamos aqui, todos falaram, o Vitor falou, o Rodrigo, o Wendel, e que é realmente o futuro da assistência à saúde, que é a capacidade preditiva. É você ter a capacidade de prestar atenção na situação de agora e ter uma predição futura. E essa predição, ela é a sinalização de um caminho possível validado estatisticamente. Validado estatisticamente. Então, ela é a validação de um caminho com um grande potencial de acontecer, uma confiabilidade, um erro, um grau de liberdade, né, calculado para acontecer, e a tomada de decisão é do humano, porque ele vai somar a essa tomada, a essa camada de informação, a tomada de decisão, e aí entram fatores humanos que pode ser o detalhe de uma assistência melhor. Por exemplo, empatia, segurança, resolução de conflitos, liderança e outras habilidades que não fazem parte da máquina. Mas, como o Rodrigo bem citou, e para terminar, o volume de informação que a gente analisa, na Nestec a gente roda o machine learning em 1.500.000 registros anestésicos, 2,9 trilhões de dados. Nós tiramos no ano passado do mercado de saúde 7,8 toneladas de papel. Tá? Então, a gente tem todo um trabalho para isso, para estruturar a informação, e ali a máquina, obviamente, analisa do jeito que nós humanos não conseguiríamos analisar nunca. E aí nós temos um ditado aqui na parede da Nestec dizendo que o que a máquina faz melhor que o humano é desumano. Deixa a máquina fazer. Agora, por mais que ela performe, por mais que ela no machine learning reconheça os padrões, a gente valide estatisticamente e transforme em verdades preditivas, a gente nunca tira o humano do loop. Até porque responsabilidade técnica nunca vai ser do software ou do hardware, vai ser sempre do médico assistente ou do profissional de saúde assistente. Então, a gente tem isso que levar em consideração também. Então, é isso que a gente faz. A gente melhora a gestão da informação. A Nestec ela não é um prontuário anestésico digital, ela é um AIMS, uma Anesthesia Information Management System, exclusivo para isso, para o perioperatório, para os 5 tempos, que hoje são 5 tempos do perioperatório, com foco em gerar uma cirurgia mais segura, mas também uma melhor gestão dos recursos, dados para benchmark, comunicação. E até mesmo gestão do centro cirúrgico, né? Como a gente já colocou, debateu em outras vezes. É muito bacana. O melhor coletor de dados, desculpa te interromper, mas o melhor coletor de dados que tem dentro do centro cirúrgico, para quem está procurando fazer gestão de centro cirúrgico, que tem isso como grande problema, o melhor coletor de dados que tem lá dentro, paradoxalmente, é também, talvez, um dos maiores problemas elencados, que é o próprio anestesiologista. Traz ele para o teu lado da trincheira, que você vai ver como vai voar a parte da gestão do centro cirúrgico. Com certeza.
Pessoal, a gente vai então para a nossa segunda rodada aqui, né? Eu vou apresentar um caso clínico bem rápido para tornar prático onde essas soluções podem se encaixar no atendimento de um caso clínico. Então, eu vou primeiro ler o caso clínico, começo, meio e fim, tá? E depois a gente vai voltar e eu vou chamar cada um para colocar aí onde que entraria a solução dentro de um contexto de prontuário, dentro de um contexto hospitalar, dentro dos processos, gerando indicadores, todo o valor que a gente apresentou aqui na primeira rodada, a gente vai agora aplicar na prática. Então, esse é um caso de um paciente, um caso fictício, tá? De um paciente, a gente colocou aí as siglas MCRL, 19 anos. Um paciente que entrou no pronto-socorro com um quadro de dor abdominal de forte intensidade há 2 dias em fossa ilíaca direita, né? Na parte do abdômen, à direita baixa. Ele evoluiu com febre e vômitos há 1 dia e foi para o pronto-socorro. Nos sinais vitais de entrada, ele está com uma pressão de 9/5, né, uma hipotensão, e uma frequência cardíaca alta, de 110. Frequência respiratória de 13, saturando 95%, com uma temperatura de 39 graus, está com febre. Então, já a partir dos sinais vitais de entrada, a gente, né, quem está na assistência aí, bate o olho e fala, opa, pode ser um quadro de sepse. Exame físico, ele está com um abdômen doloroso, a palpação, e tem um sinal propedêutico na parte médica, que é a descompressão brusca, está positivo. O colega avalia, dá como hipótese diagnóstica sepse de foco abdominal e apendicite supurada. Condutas que o colega coloca, protocolo de sepse, então manda o paciente para a sala de emergência, monitora, hidrata, com soro fisiológico 0,9%, 1 litro, dá um antibiótico chamado Rocefin, dose de ataque. E solicita o centro cirúrgico para a realização de uma apendicectomia, né? Uma laparotomia exploradora, provavelmente, com limpeza da cavidade e uma apendicectomia. Na evolução, o paciente ele não se recuperou após a pressão arterial, né? Não recuperou a pressão arterial após a hidratação com 3 litros de soro. Quando isso acontece, tem uma condição que se configura que é chamada choque séptico. Então, o médico ele tem que identificar isso e proceder aí com a instalação de uma droga vasoativa. Então, foi realizada a passagem de acesso venoso central em veia jugular esquerda e iniciada a noradrenalina e o paciente apresentou a melhora da pressão arterial. Teve estabilidade clínica após 6 horas de evolução e foi, então, liberada a cirurgia, avaliada pelo cirurgião geral e liberada a cirurgia. No centro cirúrgico, houve a recepção do paciente, no pré-operatório, houve aplicação de protocolo de cirurgia segura, identificação correta do paciente, cirurgia, preparo adequado do paciente da sala cirúrgica, correto posicionamento do paciente, identificação da equipe, início da cirurgia, contagem de materiais, assim por diante. Intraoperatório, o anestesista coloca lá o protocolo dele de indução da anestesia, realizada a intubação orotraqueal sem intercorrência, mantida a anestesia com protocolo Y e foram destacadas tais intercorrências. Um pós-operatório, o paciente evolui em repouso pós-anestésico, recuperação pós-anestésica, evolui com recuperação da consciência, houve retirada do tubo orotraqueal sem intercorrências. Foi para a UTI porque tinha uma instabilidade pressórica. Após 4 dias de pós-operatório, o paciente evolui com melhora de dores abdominais, mas apresenta períodos de oscilação pressórica e febre de 38 graus 2 vezes ao dia. Os colegas suspeitam de infecção de catéter ou de corrente sanguínea com germe multiresistente. Então, há uma substituição do catéter venoso central, é solicitada a cultura de ponta de catéter do catéter anterior e também é coletada hemocultura. Introduzido, então, um protocolo de infecção hospitalar, né, e o paciente é devidamente isolado e os antibióticos são escalonados. Após 3 dias do ocorrido, as culturas voltam com um KPC, é um germe multiresistente, mais sensível a uma droga antibiótico chamada amicacina. Após ajustado o antibiótico, passado 4 dias, o paciente recebe alta para a enfermaria e ocorre o término do antibiótico após 10 dias na enfermaria e o paciente tem, então, sua alta para casa.
Vitor, eu vou chamar você primeiro e vou voltar aqui no começo do nosso caso clínico, tá? Então, é um caso clínico de uma apendicite supurada com choque séptico. Como que aqui você destacaria a ferramenta da Elsevier, tanto na admissão desse paciente num pronto-socorro, né, como na evolução do caso? O que você tem para contar aqui um pouquinho para o pessoal? Eu acho que na própria admissão no pronto-socorro, né, o Elsevier, além das soluções de protocolos e planos de cuidado que a gente vai, né, falar um pouquinho ao longo do caso clínico, você tem soluções de referência que é para você justamente validar, a partir de hipóteses diagnósticas, qual é os potenciais diagnósticos que podem estar acontecendo com aquele paciente, caso você tenha alguma dúvida, né? E aí, a partir do momento em que você identifica quais são essas potenciais hipóteses diagnósticas, você chega numa validação a partir dessa suspeita, você já pode abrir um protocolo. Por exemplo, nesse caso, foi as suspeitas eram de apendicite, né? E a outra, o sofrimento de uma sepse, né? Então, para essas duas hipóteses diagnósticas, você já teria protocolos pré-padronizados dentro da própria instituição, onde, basicamente, ele iria, com um simples clique, já ter toda a informação ali, quais seriam as condutas, quais seriam as intervenções que ele deveria ter que fazer, quais seriam as doses de ataque. Então, basicamente, isso tudo que foi descrito aqui estaria exatamente nesse protocolo, para que o paciente pudesse ser encaminhado corretamente e tivesse o melhor tratamento possível, pautado sempre naquilo que é mais recente em termos de conduta clínica, né? E aí, a partir do momento que se validou isso mesmo, é que ele vai para a solicitação de centro cirúrgico para pedicectomia e entra num outro processo também. Guilherme? Alô? Está me ouvindo? Estou ouvindo? Eu estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Ah, beleza. Sim. E aí, nesse momento, até mesmo da evolução, então, tem todo um acompanhamento que é feito diretamente com o próprio protocolo, então você continua tendo todas essas ações e aí começa a fazer todo esse processo de validação da prescrição, encaminhamento, entendimento da situação, e aí libera para a cirurgia, basicamente. Perfeito. Nesse protocolo específico, tem um tempo que é muito importante, né, que eu acho que é mensurado aí no protocolo da Elsevier, né, que a gente chama de Golden Hour, que é uma primeira hora para você estabilizar esse paciente, porque ele está com uma hipotensão, né? Então, você começa aí com uma hidratação que pode ou não surtir efeito. No caso aqui, não surtir efeito. E você coleta vários exames, né, e você tem ali alguns parâmetros para definir se é uma sepse grave, um choque séptico. E todas essas linhas de raciocínio clínico ficam também claras no workflow, né, que está desenhado dentro dos protocolos da Elsevier. Então, além da facilidade, né, de você não ter que ficar registrando tudo, tem a garantia de que existe ali um background que está monitorando esses tempos, né, e dando essas condutas, esses caminhos diferentes do que pode acontecer. Então, o paciente respondeu de tal forma, eu vou para tal árvore de decisão, né? E eu acho que isso enriquece bastante aí ter uma solução como essa, né, num contexto de pronto-socorro. Doutor Rodrigo, eu queria chamar você para falar um pouquinho sobre o que acontece no pós-operatório. Né? O paciente ele evoluiu aí, né, no caso, com melhora das dores abdominais, né, no 4º dia do pós-operatório, mas apresentou período de oscilação pressórica e febre 38 graus 2 vezes ao dia. Como que você, com as ferramentas aí que a Qualis possui, você já identificaria isso como uma infecção hospitalar? Como que você conta para a gente como funciona esse processo? Guilherme, me permite falar um pouco antes do início do processo. Com certeza. E a gente, quando começa a trabalhar a questão do uso racional dos antibióticos, né, que a gente faz via telemedicina, né, uma das nossas ações aí do ponto de vista de serviço, né, a gente tem um tempo de resposta aí de 3 a 5 minutos para as prescrições que entram nos nossos hospitais, né? Então, todos esses hospitais estão integrados com o nosso sistema, e a gente recebe essa informação
em 3 a 5 minutos a gente emite um parecer por um médico infectologista a respeito daquela prescrição do antibiótico, né? Então, quando a gente começa, a gente também trabalha os protocolos institucionais, né? E combina o jogo de saída. Quais protocolos a gente vai seguir, por exemplo, para um protocolo de sepsia abdominal? Creio que esse hospital se beneficiaria dos protocolos da Elsevier aí, nesse sentido, porque talvez ele não errasse na escolha do Rocefin, né? Porque me parece que falta uma cobertura de anaeróbio ali, sendo o foco do gastrointestinal, né? Claro que a cirurgia... Garanto que né, Rodrigo? Óbvio, né? Oi? Vai receber só lá dentro quando o cara falar assim, faz um metro também. Isso Tá aí. na sala. Não, bingo, você está certíssimo, cara, você está certíssimo. Depois eu já tinha feito as anotações aqui, você está certíssimo. Continua aí, depois eu complemento. Comumente, e aí já passou né, aquele tempo... se tem ali um protocolo que normalmente para sepse faz o Rocefin só, mas claro, a Qualis pode identificar que é um sepse de foco abdominal e sugerir a complementação, por exemplo, né? Isso. E aí você já perdeu aquele golden hour ali, aquele tempo, né, para se implementar uma terapia que salva vidas, né? Então, é isso que o Vitor comentou e que eu também comentei, assim, isso não tira de maneira nenhuma a autonomia médica, né? Não engessa nada, ajuda, né? Ele vai ver que o protocolo da Elsevier lá recomenda uma cobertura de enterobactéria mais um anaerobicida, o metronidazol, como o Diógenes falou, né? Aí ele já sai livre, né? Já está seguindo o protocolo institucional, validado, etc. Né? Ele já começa mais tranquilo para pensar diretamente no paciente. Então, isso é uma parte do nosso trabalho que a gente faz via telemedicina, que a gente audita. E, para vocês terem uma ideia, 30% a 50% das prescrições, quando a gente começa no hospital, elas estão inadequadas. Nem sempre é pela escolha, às vezes é dose, é tempo. E é isso que eu digo, assim, isso não engessa nada. O médico prescreve uma dose errada, inadequada, era para dar de 8 em 8 um antibiótico, ele prescreve de 6 em 6 ou de 12 em 12, e a gente corrige. E a gente também tem um protocolo de consultas rápidas, que às vezes as perguntas são as mais simples, mas como a resposta é imediata, o médico pergunta, qual a dose para tal antibiótico para essa infecção? É 8 em 8 ou é 12 em 12? E a gente responde no SMS para o médico, dentro do prontuário do paciente, etc. Então, essa é uma forma de a gente também fazer o uso racional baseado em protocolos institucionais, baseado em protocolos da Elsevier, mas que, às vezes, e esse é um dos princípios de doenças infecciosas, né? Você tem que seguir os guidelines, mas quando a gente vê a prática, nem sempre isso acontece. O hospital tem a diretriz, tem o guideline, e o médico se desvia dele. Então, a gente ajuda aí um pouco ao médico entrar novamente dentro de um uso racional e antibiótico no tempo certo, adequado, escolha adequada, dose, intervalo, etc. Né? Então, isso tudo em tempo real. E a outra, né, o outro ponto, né, que é do diagnóstico, é o outro nível, né, de trabalho de um controle de infecção, que é a vigilância epidemiológica das infecções, né? A gente utiliza, então, o robô ISA, né, que é o Infection Surveillance Assistant, ou assistente de busca ativa de infecção hospitalar, né, onde ele identifica critérios clínicos, epidemiológicos, em dados estruturados e não estruturados do prontuário do paciente, né, através de linguagem natural das evoluções, de todas as evoluções médicas e de profissionais de saúde. Então, é uma grande quantidade de dados em que ele rastreia 100% dos pacientes para buscar sinais, critérios, melhor dizendo, de infecção hospitalar. Os critérios são muito bem definidos pelo CDC e pela Anvisa, né? E usa algumas dezenas de critérios, né? O nosso robô de inteligência artificial, ele utiliza mais de 200 features, né? Ou variáveis que ele coloca no modelo como importantes para a identificação da infecção hospitalar. E, a partir disso, ele define que aquele paciente tem média ou alta probabilidade de ser uma infecção hospitalar, né? E apresenta isso para o profissional de controle de infecção para implantar medidas tanto de prevenção quanto de realização dos indicadores. E esse paciente tem, né, como a febre ali, febre é uma das features mais importantes que pesa aí no diagnóstico das infecções, né? Então, outra feature importante é o tempo de internação, né? Então, a gente conseguiu, a partir da implantação
desse sistema, identificar pontos importantes e pontos de falhas, né, que a gente pode corrigir ao longo de uma implementação e identificar, enfim, nessa implantação, o robô identificou 111 infecções a mais que o padrão ouro, que era o controle de infecção. E de 6.000 pacientes, perdeu 9 infecções. Então, um robô altamente acurado e eficiente para a identificação das infecções hospitalares, num tempo menor, né, poupando o trabalho, como a gente já falou antes, dos profissionais de controle de infecção. No caso aqui, que existe, né, a suspeita de infecção de catéter ou corrente sanguínea, e a identificação, aí, a cultura e a identificação do germe, né, do KPC, vocês também têm aí uma assessoria em cima. É claro que aqui está sensível somente à amicacina, mas você consegue comparar, né, diferentes infecções dentro de um contexto hospitalar e sugerir a melhor conduta de antibiótico, não é isso? Isso. Guilherme, dentro do nosso banco de dados hoje, a gente tem mais de 50.000 bactérias identificadas com seus perfis de sensibilidade. A gente tem uma ideia muito boa dos perfis de sensibilidade de hospitais não americanos, por exemplo, né? Hospitais do Brasil, hospitais do interior do Brasil, né? Então, a gente pode... E eu vou dizer uma coisa para vocês, não muda muito em termos, né, de germes nos hospitais, né? Então, a gente vê aí a identificação de uma bactéria multiresistente com 4 dias de internação, isso já caracteriza uma infecção hospitalar. E tem outro erro aí, na verdade, não é um erro, é um acerto, mas que normalmente se comete um erro, é tratar uma sepse por gram-negativo por 10 dias, o que está correto. Os protocolos mais atuais, cada vez mais, estão reduzindo o tempo de tratamento dos antibióticos, e o que a gente mais vê é tratamento exagerado, né? Ou seja, duvido que esse paciente fosse tratado só por 10 dias, na maioria das vezes, ele ia ser tratado uma KPC, etc., por 14 ou mais dias, né? E aí entra um outro indicador, ou um outro valor que a gente entrega para os hospitais, né? É o uso racional, a redução do consumo dos antibióticos e a redução dos gastos diretos com antibióticos, né? De uma forma geral, a gente começa num hospital, a gente consegue, em 3 a 6 meses, reduzir em 30% a 50% o gasto com antibiótico, em mínimas coisas, né? Reduzindo os tempos baseados nos protocolos, né? Discutindo com os profissionais médicos, fazendo o que eles entendam, né? Que aquela ali existem alguns ditados em doenças infecciosas, né? Mais, né? Menos é mais, né? Serve muito para a gente hoje, né? No uso do antibiótico. Na profilaxia cirúrgica, que o Diógenes comentou lá, são os protocolos que têm menos subjetividade, assim, e a gente vê muito excesso de dias de profilaxia cirúrgica, né? Então, a gente de doenças infecciosas lida muito com HIV e sabe que o uso do preservativo é uma forma das mais eficientes para a prevenção do HIV na relação sexual. Isso serve também para a profilaxia cirúrgica, né? Assim como o preservativo na relação sexual, ele só serve um pouquinho antes e durante a relação, na profilaxia cirúrgica, o antibiótico só serve um pouquinho antes do procedimento e durante o procedimento. Depois, ele não serve mais para nada. Então, assim como você não fica utilizando o preservativo depois da relação, você não deve usar o antibiótico depois da cirurgia. E a gente vê muito profilaxias cirúrgicas com tempo elevados. Quando a gente institui protocolos e auditorias nesses antibióticos, a gente vê a redução do tempo e redução do gasto com os antibióticos, chegando até 30% a 50% do gasto prévio à implantação de protocolos e de serviços de uso racional de antimicrobianos. Ou seja, contrate a assessoria aí da Qualis, né, Rodrigo? Que você vai fazer um bem para a sua instituição. Eu queria chamar um pouquinho o Wendel, né, para ainda falar sobre essa visão aqui de antibióticos, né, identificação do quadro de sepsis. Wendel, qual é a sua visão e como que a FIRST pode também identificar aqui os diferentes indicadores, né, os dados desse quadro aqui de sepsis, desse caso clínico? Bom, a nossa solução é o EPIC, que é uma solução de controle. Então, como é que ela ajuda nisso aí? Desde o momento da admissão do paciente, ela, por meio da integração em tempo real entre as bases de dados
do hospital, do laboratório e da nossa solução, por exemplo, se o paciente está em precaução, a nossa solução já envia uma notificação para as áreas assistenciais, áreas de vigilância e outros contatos configurados na nossa ferramenta. Então, ao longo, né, da jornada do paciente dentro do hospital, a nossa solução envia essas notificações, como, por exemplo, no caso ali, né, que houve, né, uma solicitação de exame, né, de cultura de ponto de catéter, foi constatada uma infecção, né, com a presença de uma KPC, então a nossa solução, por exemplo, envia uma notificação, mais um alerta de vigilância para a área assistencial, já com o resumo clínico do paciente, já com o resumo do protocolo adequado para aquela situação. Isso permite, por exemplo, que a área essencial inicie imediatamente o protocolo, independente se, por exemplo, há um profissional da CCH dentro do hospital ou não, como, por exemplo, paciente internado e a detecção do caso ocorreu no final de semana. Então, isso aí já é um ganho de tempo bastante considerável, né, e com a melhora das chances, né, de um desfecho favorável ao tratamento para o paciente, porque muitas vezes a CCH trabalha, né, em regime de 40 horas, né, dias úteis, não trabalha finais de semana, e aí o contato com a equipe essencial é mais difícil, né, quando não tem um profissional da CCH dedicado 24 horas. A nossa solução ajuda nisso, automatizando esses processos de notificação por meio de regras configuráveis, né, onde a CCH define ali na nossa solução as regras do protocolo como se ela fizesse essa notificação manual. Então, outros eventos, por exemplo, como os de prescrição, também passam por uma ferramenta de controle e avaliação que apoia o infectologista, de modo que, se o infectologista disser na nossa ferramenta, olha, esse paciente está tomando amicacina, mas não, digamos que seja outro antibiótico ali, que a cultura indicou como irresistente. Então, ali, o infectologista vai dizer, olha, não é um antibiótico adequado e vai sinalizar o bloqueio daquela prescrição, de modo que essa mensagem chega de novo para a área assistencial, vai orientar o médico prescritor, pode acatar ou não esta recomendação, e aí, a partir dali, a nossa solução ajuda, né, tanto a CCH quanto a equipe gestora a acompanhar a aderência, né, do médico prescritor, seja ao protocolo de prescrição, ou também a aderência à intervenção que a CCH orientou. Então, depois disso, né, e temos outras funções também, como funções de pesquisa de prontuário, que possibilita que essa CCH visualize numa tela a linha de tempo do paciente internado, uma linha longitudinal, com os eventos estruturados ali, para ajudar no raciocínio clínico. Então, em vez de ler o prontuário em vários sistemas ou várias telas, ou ler e-mails, PDFs que chegam, vai ter tudo ali estruturado ali numa tela só. A leitura de documentos clínicos do paciente também é facilitada, porque nós juntamos todos os documentos clínicos do prontuário, né, que estão espalhados pelo hospital, juntamos num processo só, numa leitura única, e isso apoia a redução do tempo, né, para se formar um raciocínio, como também otimiza o processo para que todo esse trabalho de busca ativa, investigação, diagnóstico e acompanhamento do caso seja feito num conceito de lista de trabalho, do worklist. Então, aquela questão de não perder nenhum evento de vigilância, a nossa ferramenta ajuda nisso, porque possibilita a gestão de 100% dos eventos de vigilância de pacientes internados, para que nenhum dos pacientes fique fora, né, do processo de rastreio. E aí, o cálculo e apuração de indicadores a questão, aí uma questão de rotinas que vão calcular os indicadores, com base nas regras já definidas, né, de taxas e etc., e apresentar isso em telas gráficas. Perfeito, Wendel. Agradeço aí a explanação.
Queria chamar agora o doutor Diógenes, né, na visão aí, principalmente do pré-operatório, do centro cirúrgico, e de discorrer um pouquinho em cima desse caso clínico, né, que é um caso que acaba acontecendo no nosso dia a dia, né, Diógenes? O que você achou e o que você pode falar para a gente, principalmente da questão aí do centro cirúrgico? Vamos lá. É um bom caso para discutir, principalmente porque tem um componente infeccioso, né, um componente de pronto-socorro, que então tem que ter protocolos mesmo. É interessante a gente discutir alguns números sobre isso, né? A Nestec é uma empresa de dados, então a gente tem alguns números sobre isso. A gente acha que a apendicectomia a gente vai resolver clinicamente, às vezes, no pronto-socorro. O paciente, às vezes, pensa que vai voltar para casa, mas 65% dos casos vão direto para o centro cirúrgico. Tá? Então, o centro cirúrgico ele é o captador de pacientes do hospital inteiro, mas ele é também praticamente uma via direta do pronto-socorro. Então, o pronto-socorro ele sobe, né? A gente fala isso no jargão, sobe os pacientes para o centro cirúrgico em 65% das vezes. Um paciente de 19 anos, com uma apendicectomia chegando no pronto-socorro e para ser cirúrgico, não é muito comum, não. Pode parecer comum, mas não é. 3,41% das apendicectomias do Brasil. Tá? Então, a gente deve pensar assim, então mulheres, né? Então crianças, né? É mais comum nas crianças. Não. Crianças abaixo de 10 anos, ali por volta dos 10 anos, é 2,44%. É menor ainda, uma incidência menor ainda que um jovem de 19 anos. Qual que é mais comum, então, a apendicectomia? Onde é que ela é mais comum? A apendicite, que chega num pronto-socorro e sobe. Qual é o perfil desse paciente? São mulheres por volta dos 30 anos. Por que isso é importante saber? Porque isso impacta no protocolo. Esse é o grande paradigma da tecnologia na saúde que nós vivemos hoje. Vamos fazer um protocolo para apendicite? Vamos. Protocolo para apendicite, então vamos ver as crianças como é para ver. Claro que tem que ter. Mas a gente tem que começar a dizer o dado real, da vida real. Qual é o perfil mais comum que nós temos no serviço? São mulheres por volta de 30 anos. Opa! Mudou completamente o protocolo, porque o diagnóstico diferencial de outras afecções abdominais enriquece enormemente. Né? Cisto roto de ovário, né? Você pensa em outras coisas aí para dor abdominal. Gravidez ectópica, cisto roto de ovário, infecção de útero, câncer de colo de útero. Ou seja, impactou o protocolo. Eu nem comecei ainda na assistência da anestesia. O protocolo lá da porta já está impactado. Então, o dado é importante a gente ter o dado da vida real. Um outro caso, desse caso aí, vamos botar nesse caso aí, a avaliação nutricional desse paciente, para a gente ser multidisciplinar. Na Santa Casa de Porto Alegre, a gente teve um protocolo cirúrgico que não estava dando bom resultado lá, o protocolo AERAS, até descobrirem que os pacientes eram desnutridos, coisa que não tinha, aonde foi feita a publicação na Bélgica, que eles estavam tentando seguir, ou seja, primeiro vai nutrir o paciente por uma semana, depois põe no protocolo e aí segue tranquilo. Essa é a importância de você entender qual é a tua realidade. E aí, nesse momento, esse paciente toma essa decisão de ir para o centro cirúrgico, entraram com o Rocefin para ele, e eu e o Rodrigo, a gente já discutiu isso outras vezes, sabemos que lá no centro cirúrgico, o ideal é que não fosse, que ele tomasse ou uma cefoxitina ou uma clinda, dependendo se ele era alérgico ou não. Nesse caso, Diógenes, qual seria a sua recomendação? Não fez o metronidazol lá no início. Só para acontecer na prática. Só para te falar o que vai acontecer na prática. Na prática, o que vai fazer, e acontece em 98% dos casos igual a esse paciente começou a tomar Rocefin no pronto-socorro, ele vai entrar na sala cirúrgica e vai tomar Kefazol. Vai tomar uma cefalosporina de primeira geração. Não vai tomar nem o indicado, as de terceiro indicado, e nem o Rocefin que ele começou no pronto-socorro. Ele cai para o Kefazol. E esse Kefazol não vai ser repicado. Porque o Kefazol, que é feito de 12 em 12, na enfermaria, no centro cirúrgico, ele é feito a cada 3 horas, o repique. E mais, você faz um ajuste pelo peso. Você não faz 1 grama. Esse paciente certamente deve ter em torno de quase 80 quilos, vai tomar 2 gramas. Né? Então, muda. E aí que existe a necessidade de ter um protocolo unificado e do centro cirúrgico parar de ser a caixa preta dos hospitais. As pessoas parar de pensar que tem o processo inteiro mapeado, mas que ali o paciente vai até a porta do centro cirúrgico, o paciente entra para dentro, e aí é um vácuo
depois, na hora que ele sai, continua no protocolo. Entendeu? Sendo que 60% dos pacientes são cirúrgicos. O centro cirúrgico é uma esteira produtiva importante na cadeia. Então, o que a gente tinha que fazer era, na avaliação pré-anestésica, o anestesista ter essa informação que foi iniciada no Rocefin, ele trazer isso para a técnica anestésica e, no momento da indução, antes da incisão do cirurgião, ele continuar ou repicar esse Rocefin, ou vai continuar o Rocefin. Aí o Rodrigo bem pautou, que eu já tinha até anotado aqui, eu sabia que ele ia falar. Está faltando coisa aí, né? E aí o que acontece na prática, dentro do teu hospital que você está nos assistindo hoje, acontece isso, aconteceu hoje à tarde, provavelmente. O cirurgião vai fazer a incisão, vai começar a manipular o campo cirúrgico, e aí ele vai ter uma lembrança e vai olhar para o anestesista e vai dizer, faz 1 metro aí também. E o metronidazol vai entrar na circulação desse paciente, provavelmente aí de 20 a 25 minutos. Vai lá, vamos botar 20 minutos pós-incisão do cirurgião. E aí já foi feito venóclise, já foi feita incisão, já foi asepsia de campo. Diógenes, tem um outro detalhe desse caso, que é um paciente que teve um choque séptico. Né? Ele recebeu aqui a noradrenalina e depois estabilizou, depois de 6 horas. Corre o risco dele ter uma nova instabilidade. Como é que você trata pacientes com esse risco de choque, o choque revertido? Qual é a sua sugestão e como é que a Anestec identifica isso e trabalha isso? O paciente ele já vem com o dado da avaliação pré e o anestesista ele já constrói um setup que vai ajudar nisso aí. Então, esse paciente, ele dentro da sala cirúrgica, a gente trabalha muito bem a sepse, o choque. Né? Porque a gente trabalha com droga vasoativa em altíssimas doses, numa ventilação controlada, controlando com as máquinas e bombas de infusão a fisiologia do paciente. O choque séptico é menos, ele é importante, ele é arriscado, ele é trabalhoso, mas dentro da sala cirúrgica o anestesista trata isso sem um grande pavor, talvez na enfermaria, na UTI mereça mais cuidado, porque lá ele vai botar num grau, o anestesista vai botar num grau de controle da fisiologia no talo para manter o paciente fisiologicamente viável durante o procedimento cirúrgico. Então, vai ter a bomba de infusão com noradrenalina, a dose ele vai ajustar o alvo continuamente, ele vai estar monitorizado 100% do tempo, com um médico assistente olhando para o monitor 100% do tempo na cabeceira do leito do paciente, que é uma das vantagens que eu falo, quando eu falo da Anestec, sobre usar melhor o anestesista. É um médico 100% do tempo na cabeceira do leito do paciente, com habilidades de tratar a fisiologia, de instalar, de acessar, quase que infinitas ali na cabeceira do leito. Né? Diógenes, então, e aí o registro desse colega, né, que acho que usando aí a solução da Anestec no tablet, ele já pode deixar uma espécie de padrão pré-selecionado. Eu induzo a anestesia de uma maneira que eu sempre faço. Então, eu vou pré-selecionar ali e isso fica rápido o registro, não é isso? Exatamente, não só pré-selecionar com os protocolos da Elsevier, como o Vitor estava falando, eu conversei no Anestesia 5.0 com a Cláudia, aqui a gente falou muito sobre isso, que é justamente a plataforma de documentação. Eu acho que esse é o grande papel das ferramentas tecnológicas. Algumas já nasceram assim, como a Qualis, outras se tornaram assim ou estão se tornando assim, é não só receber o dado, mas começar a interferir, o que a gente chama de raporte. Né? Você acompanha, depois você conduz. E a plataforma ela recebe a documentação, às vezes automatizados dos sinais vitais do paciente, e ao mesmo tempo, pelo machine learning, já começa a elencar os insights de segurança, inclusive os highlights. Eu falei com a Cláudia isso, que o nosso sonho é os highlights da Elsevier, dos protocolos da Elsevier, já estarem com o anestesista disponíveis assim que ele comece a entender, a plataforma comece a entender qual é o caso que ele está tratando, isso de maneira automatizada. Esse highlight ele vai poder ler no momento ou deixar para ler depois do conteúdo da Elsevier, no site da Elsevier, aonde for. Então, as plataformas elas fazem isso, elas captam a informação e elas ajudam, potencializam a tomada de decisão, levando em consideração outros pontos. Por exemplo, a plataforma tem que ter autonomia de sinalizar para o anestesista que esse paciente usou Rocefin no pronto-socorro, que ele optou pelo
pelo Kefazol na sala cirúrgica e que o metronidazol vai sair no relatório automatizado que a gente monta, só começou a infusão 20 minutos depois da incisão do cirurgião. Tá? E mais, que esse Kefazol foi esquecido, o paciente estava em choque, tratando com bombas e tal, provavelmente sai daí, vai para uma RPA sob cuidados intensos ou vai para uma UTI, não se fez o repique da cefazolina em torno de 3 horas depois da primeira dose, que é padrão de se fazer numa cirurgia. Seria o ideal de se fazer durante um procedimento cirúrgico. Então, assim, a gente nem falou de indução com drogas como dexcetamina, que não causa hipotensão, indução com droga meia-vida contexto independente, como propofol, remifentanil, indução com adjuvantes que vão melhorar a analgesia depois, que vão permitir que esse paciente fique entubado se for necessário. A gente nem tratou do ponto de vista técnico da anestesia, da indução anestésica em si, mas estamos tratando da clínica periférica envolvida, que o anestesista é o cara mais clínico dentro da sala cirúrgica. Ele tem que manter isso. E uma das coisas que ele tem que manter, além de uma fisiologia adequada, de uma analgesia programada, é toda uma clínica preditiva preventiva que esses dados vão fazer maior importância. Por exemplo, náusea e vômito pós-operatório. Você quer o paciente com apêndice resolvido, você quer o paciente com a PA resolvida, você quer o paciente sem dor na RPA, mas você não quer ele vomitando. E a gente sabe que é altamente emetizante esse tipo de patologia e cirurgia. Você tem um bloqueio, você tem um paralítico, você vai emetizar. E aí vai romper sutura, vai dar infecção de sítio cirúrgico, etc. Então, controlar também a náusea e o vômito pós-operatório, controlar a dor pós-operatória. Então, quer dizer, Diógenes, uma vez munido, né, de todo esse pré-operatório aí, que deveria vir aí, né, integrado, isso vai alterar toda a conduta do anestesista, né? Baseado nesse... O pré-operatório é um plano de voo com a meteorologia, o vento na pista, é tudo. O pré-operatório ele tem uma importância gigantesca. E a resolução 2174 também trouxe uma responsabilidade gigantesca para a recuperação pós-anestésica, que é o pós-imediato. Mediu o desfecho no pós-imediato. Nós estamos falando de pagamento por performance, de melhor entrega de valor. Você tem uma especialidade médica onde você consegue analisar a performance de maneira imediata, é anestesia. Eu não preciso ficar 2 anos trabalhando no teu hospital. Eu trabalho uma manhã, no final da manhã tu sabe como é que é a minha performance. No final da manhã tu vai saber como é que é a performance daquele anestesista novo, que fez 4 anestesias de manhã. Não tem muito o que ficar lucubrando sobre isso. Então, Diógenes, como é que funciona, no caso, você estava mencionando sobre possíveis alertas, né, que possa ter dentro da Anestec. Você já deixa isso parametrizado? Por exemplo, o paciente ele tem um certo perfil, ele tem um determinado risco, ele foi feita tal conduta com ele. Você já deixa o melhor protocolo de indução anestésica para esse perfil de paciente? Como é que funciona essa parte de alertas na anestésia? Essa é bem legal, essa pergunta, pelo seguinte: quando você traz para uma ferramenta digital esse tipo de coisa, o grande desafio são que hospitais têm políticas diferentes. Vamos dar um exemplo que abrange todos nós aqui: o uso do antibiótico profilático pré-operatório, quanto tempo antes da incisão do cirurgião? Segundo o grande hospital de São Paulo, cliente nosso, é até 0 minutos. 1 segundo antes da incisão do cirurgião está valendo. Tem hospitais que é 30 minutos. O Rodrigo citou o Taquini, nosso cliente lá em Bento Gonçalves, é 30 minutos antes da incisão. Tem hospital que é até 5 minutos antes da incisão. Então, o protocolo, ele é, sim, parametrizado, com guidelines que às vezes são até globais, mas cada instituição tem dentro da sua instituição políticas, tem dentro da sua instituição equipes de cuidado, comitês, outras camadas da tomada de decisão que precisam ser levadas em conta quando a gente cria ferramentas e bota no mercado. Então, na verdade, na Anestec, a política que é permitir que a ferramenta, fazer com que a ferramenta permita que cada instituição cadastre o seu protocolo. E a gente acompanha depois esse protocolo cadastrado, como é que faz o aviso do protocolo, né, elege e depois gera indicadores de quantos pacientes foram elegíveis,
quantos o protocolo foi iniciado, quantos o protocolo foi terminado e qual foi o desfecho. Seguindo essa história, o desfecho esperado dos pacientes respeitou o cumprimento do protocolo. Então, quando se trata da ferramenta digital, ela é um pouco mais complexo o uso do protocolo, porque tem que levar em consideração políticas institucionais e que variam de hospital para hospital. Perfeito, Diogenes. Obrigado, cara. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu acho que a gente atingiu o objetivo, né? A gente colocou de maneira prática onde cada solução se aplicaria. A gente exemplificou isso num protocolo clínico aí, num caso clínico, né? Com a sua aplicação aí, da onde cada visão, né? Que cada solução traz. Eu queria só deixar aí considerações finais e abrir para perguntas, né? Então, Vitor, por favor, faça sua consideração final. Fique à vontade. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que puderam participar aqui com a gente. Acho que a discussão muito interessante. Rodrigo, Diógenes, Wendel, desculpa. Acho que foi bem interessante. É super importante a gente trazer à tona, né, essa questão de a gente falar de protocolos, falar de tecnologia, falar do quanto que a informação hoje é importante que ela esteja na palma da mão do profissional, que não tem mais aquela de que assim, eu sei absolutamente tudo, você precisa de um suporte para que você efetivamente tenha uma pergunta ali na frente. Você pode ter um conhecimento, mas sempre você vai precisar de algum tipo de suporte. E a gente está aqui justamente para te ajudar nesse sentido. Então, a gente traz evidência científica, a gente traz todo um conteúdo padronizado, que o objetivo final que a gente quer é garantir o melhor cuidado ali na ponta, reduzir a variabilidade do cuidado e entregar algo que realmente faça sentido não só para o profissional que está utilizando, seja ele acessando o Ortho-7 da Eusebia ou o enfermeiro acessando o plano de cuidado, que vai garantir o cuidado contínuo desse paciente, mas o mais importante que a gente quer é garantir que o cuidado ele seja efetivo ali na ponta. E eu fico muito feliz em poder trazer isso para vocês aqui, todos aqui, e trabalhar nesse processo junto com a Eusebia, porque hoje a gente está falando do paciente, do caso clínico e tudo mais, mas lá na frente a gente pode ser esse paciente. Então, quando a gente efetivamente precisar e a gente ter a certeza que ele está utilizando um determinado protocolo, que esse protocolo está gerando as alertas, que tem todas as informações que a Eusebia entrega, que a Qualis entrega, que, né, a Anestec entrega, a gente se sente muito mais confortável sabendo que a gente vai ter o melhor tratamento. Mas obrigado e perguntas a gente está aqui à discussão. A gente que agradece, Vitor. Doutor Rodrigo, por favor, considerações finais. Rodrigo, a gente não te escuta, acho que o microfone está no mudo. Desculpa, estava no mudo. Eu queria agradecer vocês aí, parabenizar vocês também pela criação dessa mesa que une, né, as nossas soluções do Diógenes, do Vitor, do Wendel, né, que tem muito em comum no sentido de valor que a gente entrega, né? Infelizmente, esse valor, ele às vezes não é muito valorizado, assim, com perdão da redundância, porque a gente evita um dano que, em princípio, não é esperado. Então, todas essas soluções apresentadas aqui, quando o paciente entra no hospital, ele não tem essa expectativa de um problema, né? E a gente trabalha muito por trás, muito mesmo, para evitar uma infecção, para evitar um erro de medicação, para evitar um protocolo inadequado, né? Então, toda essa engrenagem de inteligência artificial, de protocolos, de regras de negócio, tudo isso corre por baixo do tapete, assim, que as pessoas nem percebem. Então, talvez trazer isso à tona, acho um mérito dessa mesa, né, para mostrar isso para as pessoas, a importância do valor que todos nós entregamos, né, para o paciente. Espera aí que entrou uma ligação aqui. Esse valor que a gente entrega para o paciente que às vezes não é percebido, né? Então, eu agradeço muito aí o convite e foi um prazer aí dividir o que a Qualis faz hoje em termos de prevenção de infecção, uso racional dos antimicrobianos, tem muito a ver com o que foi falado aqui, tanto pelo Wendel, pelo Vitor e pelo Diógenes. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rodrigo. Wendel, por favor,
Considerações finais. Muito bem. Pegando o gancho aí da fala do Dr. Rodrigo, soluções como, né, as que estamos discutindo aqui, elas apoiam a CCH, entre outras coisas, na questão de uma mudança de mentalidade, né? Tem até um termo contábil, né, que eu vou falar aqui. A CCH, ela não é mais um centro gerador de despesa, não é apenas algo que existe dentro do hospital para cumprir um marco regulatório, mas ela é um centro gerador de receita, no sentido de que todo o esforço que é feito na prevenção de infecções, ela tem um impacto muito positivo, né, na qualidade da assistência aos pacientes atendidos pelo hospital, bem como o impacto financeiro, né? E aí estamos falando, né, de algo que acho que o Jorge falou aqui, da questão do pagamento por performance. O mercado está pressionando, né, os pagadores estão pressionando por eficiência, por racionalização do uso de recursos assistenciais. Então, acredito que esse é o caminho, né, de continuar investindo em soluções que vão apoiar a CCH e vão apoiar a equipe assistencial a fazer o seu trabalho, fazer de forma eficiente e eficaz, assegurando a qualidade do atendimento, bem como também o impacto financeiro que se espera de uma operação bem gerenciada. Perfeito, Wendel. Dr. Diógenes, por favor, considerações finais. Agradecer esse papo, né? Esse é o tipo de brainstorm que a gente tem que fazer com frequência, trazer todas as ferramentas para uma mesa, analisar do ponto de vista do paciente, de um caso, entender os pontos de vista de todos os stakeholders sobre aquela situação, onde é que se comunicam, onde é que tangencia, e acho que iniciativas como a da Healthcare Alliance e prontuários eletrônicos como MV, com o market share que tem uma densidade interessante para trazer para todo mundo para a mesma página, né? uma gravitacional, um poder gravitacional importante para botar todo mundo na discussão. Então, acho muito bacana que isso tenha acontecido. E, para terminar, uma coisa que é uma evangelização que eu faço, porque, como o Wendel falou muito bem, a tecnologia está disponível, mas, às vezes, a cultura não está no mesmo nível. Não quer dizer que, porque a tecnologia esteja disponível, que a cultura de saúde do prestador, do profissional, da instituição, esteja no mesmo nível da tecnologia disponível. Então, é importante saber que o centro cirúrgico, a jornada cirúrgica de um paciente, não é só dentro do centro cirúrgico, é lá quando entra na porta do hospital, como foi esse caso aí, e aquela parte do centro cirúrgico não deve, não pode, não precisa ser um buraco negro, um hiato na jornada do paciente, onde não se consegue ver correlação do que foi usado, aplicado, decisões que foram tomadas, e não correlacionar isso com os outros assistentes dessa jornada. Pelo contrário, o anestesista é uma fonte de informação detalhada, é quem vai fazer os procedimentos lá dentro, ou seja, quem vai tratar clinicamente a afecção que está sendo tratada na parte cirúrgica pelo cirurgião, e é uma fonte de informação riquíssima para interagir com todos esses outros, essas outras áreas da assistência hospitalar. Então, é isso que eu queria dizer. Entenda o seu anestesista como uma fonte importante de informação, que a partir do momento que ela se torna resgatável, ela agrega a toda a jornada do paciente, lembrando que o valor para ele é voltar para casa o mais rápido possível, com a sua saúde o melhor possível. Obrigado, Diógenes. Bom, pessoal, não temos nenhuma pergunta aqui, né, da nossa audiência. Eu vou deixar o meu contato aqui, tá, de e-mail. Vocês, por favor, entrem em contato conosco, se vocês tiverem qualquer dúvida ou interesse em qualquer uma das soluções aqui apresentadas. Como o Diógenes bem disse, né, a gente representa aqui o Grupo MV, a Healthcare Alliance é a empresa de parcerias do grupo, e nós estamos empenhados em trazer, né, e discutir aí
as melhores soluções de mercado, embarcado ou não, né, no prontuário eletrônico, mas sempre visando o melhor atendimento no final das contas. E acho que é isso que todos trouxeram aqui na contribuição para uma jornada digital. Né? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por enriquecerem a tarde de todos. E eu desejo para todo mundo uma excelente tarde e espero que a gente tenha mais eventos como esse. Um grande abraço aí para todos.